Vamos falar de saúde. Nós estamos em contato com Alexandre Naime, que é professor doutor infectologista da Unesp e membro da Sociedade Brasileira de Infectologista. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, então, Alexandre, nós vamos falar da discussão que está aí em meio à sociedade, às redes sociais, a questão da cloroquina. O governo avaliando a mudança de protocolo. Aqui no estado de São Paulo, o governador já disse que não vai implementar isso apenas por uma mudança de protocolo. Alguns médicos questionam, inclusive, a possibilidade legal de se fazer isso antes da confirmação da eficácia da cloroquina. Eu queria saber de que lado que o senhor está. Olha, Denise, nessa pandemia da Covid não existe lado. Existe o que é cientificamente correto e existe o que, infelizmente, o desespero ou a extrema comoção acaba levando a muitos colegas a fazerem. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos aí cerca de 130 a 140 dias desde que o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, foi descrito. 31 de dezembro de 2019, hoje é 19 de maio de 2020. Esse tempo em ciência é virtualmente nada. É muito pouco tempo para se tirar conclusões definitivas sobre o funcionamento ou não de uma medicação ou de uma estratégia terapêutica contra qualquer patógeno. O que nós temos então? A polêmica da hidroxicloroquina por conta de alguns relatos iniciais em trabalhos chineses mostrando que ela funcionaria. Porém, esses trabalhos tinham uma metodologia bastante questionável e, principalmente a partir de abril, muitos outros estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos, alguns inicialmente também aqui no Brasil, mostrando que ela não traz benefício versus a estratégia do placebo ou de não ter nenhuma outra estratégia terapêutica direta. Portanto, hoje, o que a gente sabe na data de hoje, é que não existe evidência científica de eficácia da hidroxicloroquina ou da cloroquina do ponto de vista de trabalhos com boa metodologia. A resposta final para isso vai ser dada com estudos bem feitos que estão sendo conduzidos, inclusive aqui no Brasil. Eu faço parte de uma coalizão, o estudo chama exatamente isso, Coalizão Brasil, que estuda a hidroxicloroquina em diversos níveis, pacientes leves, pacientes moderados, pacientes muito graves em UTI. Esses trabalhos vão ficar prontos provavelmente a partir de agosto até janeiro do ano que vem, que é o tempo necessário para a gente incluir o número de participantes, o número de pacientes correto. Só para você ter uma ideia, o de pacientes de UTI são cerca de 400. O de pacientes leves, aqueles de ambulatório, são cerca de 1.300. Então, até que a gente consiga avaliar o uso da medicação em todas essas pessoas e fazer as análises necessárias, leva um pouco de tempo. É óbvio que não somos nós que estamos fazendo isso. Várias iniciativas do mundo inteiro estão testando essas alternativas. Mas pelo que a gente tem no momento, não há evidência de eficácia da hidroxicloroquina ou da cloroquina em qualquer nível de paciente. Agora, doutor Alexandre, um fator aí que gerou mais polêmica e mais dúvida quanto à utilização ou não, é que nós tivemos vários pacientes já tratados e que se curaram usando a cloroquina. Inclusive, nós tivemos médicos famosos que admitiram que ficaram doentes e tiveram e usaram a cloroquina e acabaram se recuperando. Então, passa a ideia de que ela pode ser eficaz sempre para qualquer tratamento, para qualquer pessoa que esteja contaminada, que tenha Covid-19, né? Passa sim, porque a experiência pessoal é muito forte, né? Se eu fui num restaurante e gostei daquela comida, eu vou falar positivamente e vai influenciar meus colegas, o meu círculo de amizade, o que não necessariamente vai ser uma experiência positiva para eles também. Algumas pessoas, alguns médicos, inclusive famosos, têm essa experiência pessoal positiva. Mas tem alguns também que têm uma experiência negativa. Quero fazer menção aqui ao colega Mauro Schetter, do Rio de Janeiro, que esteve com Covid, ele se recusou a tomar por conta de ter um raciocínio científico. E se a gente vai analisar a experiência pessoal, a gente vê que o relato de caso, essa experiência, ela tem um menor nível de evidência quando a gente avalia dentro do que teria mais força científica, que seriam os ensaios clínicos randomizados, que é justamente isso que a gente está fazendo, testar uso de hidroxicloroquina em quem tem a doença versus uso do placebo ou não estratégia em quem também tem a doença, para comparar os dois grupos. Isso é clássico na medicina, é feito para qualquer estratégia. E o que eu quero ressaltar é que nós médicos, né, eu sou professor, sou infectologista,
O que mais a gente gostaria era de uma droga barata, sem efeito colateral e que funcionasse tanto na prevenção quanto no tratamento. A nossa missão é salvar vidas. Então, quando a gente diz que não há evidência científica, isso não é com felicidade, é com tristeza, porque antes fosse a hidroxicloroquina uma droga sensacional e que funcionasse sempre. Eu nem vou falar de evento adverso, porque os eventos adversos da hidroxicloroquina ou da cloroquina são razoavelmente raros, apesar de sérios. Mas a questão toda é que não existe, indubitavelmente, a menor certeza sobre o funcionamento dessa medicação. Agora, doutor, bagunça mais ainda quando a gente tem as informações, como foram divulgadas ontem pelo próprio presidente Trump, que ele estaria tomando a cloroquina preventivamente há 15 dias. Ele disse que não sentiu nada, que ele está tomando, né, por decisão própria. Ele é um dos defensores, por isso que eu falava de início, de que lado que o senhor está, porque nós temos políticos, presidentes aí muito influentes, recomendando o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, Trump, e por ironia, Maduro também na Venezuela divulgou vídeos defendendo o uso da cloroquina. Teve esse resultado lá na China, que também pode ser discutível, mas Trump dizendo que ele mesmo está tomando e preventivamente ele não ficou doente, teve gente doente na Casa Branca. Aliás, ele esteve em contato com a comitiva do presidente Bolsonaro, comitiva onde quase todos os integrantes ficaram doentes, né? Evidente, e esse é o ponto, Denise, acho que você chegou aonde nós queremos mostrar, nós cientistas, nós médicos, para a sociedade, qual é a motivação dessa paixão política em relação à hidroxicloroquina. Veja, dois políticos de direita, né, o Trump e o Bolsonaro, e um de esquerda, o Maduro, apoiando a hidroxicloroquina. Será que isso é a união da política em prol da ciência ou é a união da política em prol de um discurso de salvação? Esses políticos, eles muitas vezes, os de extrema posição, tanto de direita quanto de esquerda, eles têm soluções mágicas, eles querem dar algum tipo de solução durante o seu governo, o que é extremamente ruim. Eu não critico quem individualmente está doente, está passando pelo processo de doença e me pede a prescrição. Eu tenho vários pacientes que estão internados, estão indo para a UTI e falam: doutor, eu gostaria de tomar hidroxicloroquina. Eu digo o que eu estou falando para você, o que eu acredito em termos de ciência, mas eu não deixo ele sem tomar se isso é uma decisão dele, porque existe a tal da autonomia. E nisso eu respeito quem quiser tomar, porque é uma decisão do paciente, apesar de que a gente tem que orientar, falar: olha, não funciona, mas a gente, já que é a sua decisão, vamos fazer. Agora, propagar isso em meios de divulgação, dizendo que é a salvação e que é a solução para o problema, é uma responsabilidade muito séria e que no futuro nós vamos verificar qual vai ser o impacto disso, porque a ciência vai trazer essa resposta e essas pessoas vão ficar manchadas o resto da vida com esse tipo de informação, que foi, infelizmente, não científica. Agora, doutor, por outro lado, tem a possibilidade de se chegar à evidência que a cloroquina, ela produz mesmo algum resultado efetivo? Porque a gente tem vários outros medicamentos que estão sendo utilizados aí de uma forma bastante ampla, né? É uma combinação, para citar aqui, a azitromicina também é utilizada, Anita, que é uma outra fórmula que também foi, eu estou falando do que eu estou lembrando, e tem um outro remédio sendo testado nos Estados Unidos também, não é? Então são vários, é a cloroquina que ficou famosa. Sim, na verdade, né, quando a gente parte de estudar qualquer medicação no tratamento de qualquer doença, a hipótese nula, é lógico, né? A hipótese zero, que a gente chama, é que ela não funcione. E a gente testa, quando não tem nada para determinada doença, contra um placebo, na não estratégia. É óbvio que a hidroxicloroquina, cloroquina, se a gente está fazendo estudos, a gente tem, obviamente, a hipótese de dúvida, que talvez ela funcione. E a gente desenhou os estudos para isso, para ver se ela funciona. Então, por exemplo, em estudo de paciente hospitalizado, eu dou hidroxicloroquina versus placebo, para identificar o número de necessidade de pacientes que vão para a UTI ou não, ou até mesmo de morte. Nos pacientes de ambulatório, ver quais pacientes vão ou não ser necessária hospitalização, prevenção. Então, a gente parte, sim, do pressuposto de dar realmente um poder estatístico para o trabalho, para que mostre que a cloroquina funciona. Essa seria o melhor dos mundos, porque é uma medicação realmente extremamente barata, fácil de produzir, que nós temos até fábricas prontas para isso.
Mas, infelizmente, com o que a gente tem hoje, nada mostra que ela funciona. As outras estratégias que você disse são de medicações que já estão no mercado para outras patologias, como a nitazoxamida ou ainda a ivermectina. São duas estratégias, são remédios para vermes que podem ter algum efeito imunológico. E a única medicação até agora que tem um pouco mais de resultado, que age diretamente contra o vírus, é uma droga chamada Remdesivir, que é um antiviral que já foi usado em outros coronavírus, em outros membros da família do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, e que teve resultados, vamos dizer assim, moderados. Também não é nada que tenha significância estatística a ponto da gente fazer uma festa e que a gente achou a cura para esse tipo de infecção. Então, o que eu digo é que nós temos que ter, infelizmente, paciência para não extrapolar resultados de estudos ruins ou resultados iniciais de bons estudos. Por exemplo, ontem saiu uma nota na imprensa, na verdade foi nota à imprensa, não foi nem publicação, de uma vacina. Mas veja, foi a fase 1, foram 8 pacientes testados e o resultado principal é que não tinha evento adverso. Poxa, vamos comemorar, mas é muito inicial, talvez nós tenhamos aí 1 a 2 anos para chegar no resultado final. Eu não sei a que ponto esse tipo de informação ajuda no momento em que a gente tem que centrar esforços e reduzir danos. Doutor, só para fecharmos mesmo, eu estou lendo nas redes sociais enquanto o senhor está falando e causa estranheza as pessoas achando que os médicos estão jogando contra um remédio que poderia salvar milhares, milhões de vidas, que a gente está vendo o número crescente de mortes em todo o mundo e tendo um remédio disponível e a maior parte dos médicos não adotando. Eu acho estranho isso, é a ciência colocada aí em discussão, né, como se não quisesse a cura para uma pandemia que talvez imponha das situações mais graves que o mundo já enfrentou, não é? Exato, e é normal e é até saudável essa discussão desde que ela seja feita de forma respeitosa. Eu sou médico e eu estou desde o dia 10 de março atendendo pessoas com Covid. Eu já atendi familiares, eu mesmo já tive suspeito de Covid, que não se confirmou, e a cada decisão você pesa a sua responsabilidade. A gente fez um juramento para salvar vidas. A gente está aqui para oferecer o nosso melhor, mas dentro do que a ciência nos dá como correto ou incorreto. Então, eu não sei de onde surge essa informação que alguns podem estar contra. Eu não estou nem contra nem a favor, eu estou a favor da ciência, a favor da vida. E a gente tem que fazer isso de forma responsável. Não adianta, por exemplo, fazer um paralelo que para mim é bem claro, né? Vitamina C para resfriado e gripe. Já foi uma crença do passado, vários cientistas famosos defendiam isso, inclusive um ganhador do prêmio Nobel, o Linus Pauling, mas depois se mostrou que não funciona. A cloroquina foi assim também. No começo, no desespero, no que não tinha nada, é óbvio que você vai tentar, mas agora, com o que a gente tem de corpo de conhecimento, a gente sabe que não funciona. A gente tem que fazer com esse tipo de situação? Fechar os estudos, finalizar esses bons estudos que vão chegar à conclusão final e, com isso, estabelecer uma estratégia. Infelizmente, não funciona e achar uma coisa melhor. É assim que a ciência avança, na tentativa e no erro. Se a gente tivesse a resposta pronta para tudo, se toda nova doença que surgisse, o tratamento fosse algo simples, como um fitoterápico, uma medicação que já existe, felizmente nós não teríamos esse quadro tão ruim como nós temos hoje. É isso, nós ouvimos o Alexandre Naime, que é professor doutor infectologista da Unesp e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer participar.